em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, por favor. Se 5 minutos aqui vai ser o suficiente, amém? Eu quero trazer uma lição através dessa palavra para nossas vidas. Fala assim comigo, chega de perder tempo. Meu Deus do céu. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo Com pessoas e com coisas que não merecem o meu tempo. que não merecem o meu tempo. Amém? Olha só. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, olha esse palavrão que o crente fala aí, para afrontar os exércitos dos Deus vivos? Versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Que o ferir, versículo 28. Presta atenção daqui em diante, ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Presta atenção, rapidinho. Tem gente que não faz nada pela obra de Deus. Tem gente que não prega uma palavra. Tem gente que não fala de Deus no trabalho, não fala de Deus na faculdade, mas se levanta contra a nossa vida quando nós começamos a fazer a obra de Deus. Tem gente que fica anos na igreja e não faz nada, mas quando chega alguém que faz, começa a se levantar contra. Então, Eliabe, ele era um guerreiro, como já foi falado aqui. E Davi era um pastor de ovelhas. Só que Eliabe acendeu a sua ira contra o seu irmão, porque Davi já chegou falando assim: olha, o que vão dar para quem derrotar esse filisteu? Quem ele pensa que é, esse incircunciso? Quem ele está achando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Então ele se revolta com aquela situação. Davi, ele se revolta com a afronta que está tendo no meio do povo de Deus, com alguém que é de fora está afrontando o povo de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem se revoltado quando alguém afronta o povo de Deus? Quando alguém fala do meu irmão, qual que é a minha atitude? Alguém fala mal do meu pastor, que atitude que eu tomo? Alguém fala mal de crente, o que eu tomo? Qual a atitude que eu tomo? Davi, ele vê aquela afronta e fala: não, peraí, está errado isso aqui. Esse é o exército do Deus vivo. Como que um incircunciso filisteu vem falar isso aqui? Peraí, alguma coisa tem que ter feito. Então Eliabe se ira contra Davi e pergunta: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha aqui, ó, desprezando o próprio irmão. Quantas vezes nós temos visto alguém desprezar os nossos irmãos? Nós temos desprezado os nossos irmãos, né? Nem vou falar de ministério, porque isso é uma coisa tão séria, falar de ministério eclesiástico. Mas às vezes a pessoa olha, é só o irmãozinho que está na porta, é só alguém que está sentado no banco, olha só, ele está desprezando. Aí como você fala assim: quem é você? Apenas um pastor de ovelhas? Vai cuidar do teu trabalho, deixa a guerra com os homens de verdade. É mais ou menos isso. Você não tem tamanho de guerra, você não sabe guerrear, o que você está fazendo aqui? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que é desceste para ver a peleja. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi chamado segundo o coração de Deus? Quem sabe? Vocês não sabem. Davi. Aí tem na historinha na TV. Quem foi chamado homem segundo o coração de Deus? Só que para o seu irmão, que não tinha o Espírito de Deus que habitava em Davi, vai achar que Davi está lá para falar mal deles, quer ver a peleja, para ver o que vai acontecer. E quem sabe o que Davi foi fazer lá? Ele foi levar comida para os seus irmãos, a cuidar do seu pai. Davi foi fazer o bem, foi alimentar, para os seus irmãos ficarem fortes para a guerra. E o seu irmão está falando: tu é presunçoso, tu vem aqui com maldade. Só que Davi foi com o seu coração puro. Só que quando ele vê aquela situação, ele se ira contra o inimigo. Não é contra os seus irmãos, não é contra o seu povo, é contra o inimigo. Porque a nossa guerra não é contra os nossos irmãos, não é contra as outras igrejas, não é contra pastores. A nossa guerra é contra Satanás e seus demônios. Verdade. Aqui tinha um representante de Satanás, inimigo do povo de Deus. Quem é o inimigo do povo de Deus? Fala, igreja.
igreja? Quem é o inimigo do povo de Deus? Satanás. Então quem se levanta contra o povo de Deus é enviado do diabo. Glória a Deus. Tem ninguém aqui não que se levanta não, né? Misericórdia. Versículo 29. Estou terminando. Versículo 29. Tá dando certo. Então disse Davi: quem fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Davi está perguntando: não há razão para mim querer saber disso tudo? Não há razão para mim ficar irado contra esse inimigo? Ele está afrontando o exército, ele está afrontando Deus, porque quem se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Davi fala: não há razão para isso? Não há razão para mim saber quem é esse inimigo? Por que ele está fazendo isso? Vocês estão quietos, temendo diante do inimigo. Então não há razão para mim me preocupar. Mas olha isso aqui que interessante para finalizar. Versículo 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Presta atenção, Davi não ficou discutindo com seu irmão. Davi não ficou se justificando. Davi não ficou procurando palavras. Ele falou: olha, que tenham contigo. Eu tenho razão para isso. Sai da minha frente, porque o meu negócio não é com você. O que eu falei? Chega de perder tempo com pessoas e coisas que não merecem o nosso tempo. Davi não ficou perdendo tempo. Davi, ele só responde: que tenho eu contigo? Uma pergunta. Não há razão para isso. Segunda pergunta. Nem esperou a resposta. Falou: sai que meu negócio não é contigo. Você não pode resolver o problema. Está aqui até agora, não resolveu o problema. Não derrotou o inimigo. Não foi para a guerra. Então sai da minha frente, meu negócio não é contigo. Você não pode resolver. Para de perder tempo. Você deve justificativa para Deus. Se justifique para Deus. Diante dos homens, Ele nos justifica. É Deus que nos justifica, pastor, para os homens. Às vezes nós perdemos tempo querendo explicar, querendo fazer as pessoas entenderem o que não é para a gente falar. Imagina se Davi ficar ali: não, ele agora, sabe, o nosso pai, ele está preocupado. Com medo de vocês estarem com fome, ele quer saber se vocês estão bem, então ele me mandou vir aqui, ele deixou um sonho. Não! É como se eu ouvisse Davi falando assim: olha, Eliabe, você não está fazendo nada, o inimigo está afrontando o exército, o inimigo está afrontando o Deus dos céus, o Deus de Israel, você não está fazendo nada, alguém precisa parar esse inimigo, e eu estou aqui, eu fui levantado por Deus, eu fui ungido por Deus. Se ninguém tem coragem de ir, em nome do Deus dos exércitos, eu vou contra esse inimigo. Sai da minha frente. Meu negócio não é contigo. Meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. O seu negócio não é com o homem, o seu negócio é com Deus. O homem não vai resolver os seus problemas. Para de ficar justificando. Para de ficar se explicando. Nem Jesus, se não é suficiente o exemplo de Davi, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele sai das águas, vai para o deserto para tentar, jejua por 40 dias, 40 noites, Satanás chega para tentar: olha, tu é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, sabe o que é, Satanás? É que eu não preciso, eu vim para salvar. Não, Jesus não fica se explicando. É uma palavra: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto, acabou. Sem explicação, sem rodeio, sem usar palavras bonitas. É isso, pronto, acabou. Chega de perder tempo. Nós perdemos tempo com coisas fúteis e não dedicamos tempo com coisas que realmente interessam, o que realmente importa. Fica perdendo tempo explicando para quem não vai entender nunca. E tem coisas que provém a Deus deixar oculto para os homens. Não adianta tentar explicar, apóstolo. Não adianta mostrar. A pessoa não vai entender. Não é porque a gente não sabe explicar, não é porque não está querendo, porque não quer. Tem gente que não quer entender as coisas. E a gente fica lá perdendo tempo. É verdade. Ah, bispo, mas eu tenho que orar, então ora, mas sem ficar perdendo tempo, cara. Chegou em casa, vai orar assim, ó, apresenta o João, pronto. Faz uma obra na vida dele. Mas eu não vou ficar lá perdendo tempo, explicando coisas que ele não quer entender. Davi nem se importou. Fiz alguma coisa contra tu? Tenho algo contra você?
Não há razão para eu estar irado contra esse inimigo. Tchau. Você não resolveu o problema até agora, não é agora que você vai resolver. Amém? Você não resolveu o problema até agora, não é agora que você vai resolver. Meu negócio não é contigo, meu negócio é com quem resolve. Quem resolve os meus e os seus problemas é Deus. Deixa a pessoa falar. Enquanto nós perdemos tempo, pastor, para mim finalizar, enquanto nós perdemos tempo explicando as coisas, nós deixamos de viver o propósito de Deus. É um tempo que talvez a gente poderia estar orando, lendo uma palavra, ouvindo um louvor. Nós estamos ali. Você poderia estar conversando com um irmão que tem algo para falar com a gente. Estamos ali perdendo tempo, tentando explicar as coisas que não vai adiantar em nada. Amém? Aleluia. Levanta as suas mãos para finalizar e falar assim: chega de perder tempo com quem não resolve nada na minha vida. Eu agradeço a minha oportunidade.